Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje o tema é um tema que ferve bastante, é um tema internacional, e eu tenho a honra de receber novamente aqui no programa a Fabíola Zerbini. A Fabíola Zerbini é o seguinte, ela é diretora para a América Latina da TFA, que é a Tropical Forest Alliance. Fabíola, obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigada, Carlão, mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. Pois é, da outra vez que você esteve aqui, você contou que nasceu na freguesia do Ó, que é advogada, a gente falou um pouco da sua vida. Hoje a gente, infelizmente, vai entrar direto ao ponto aqui, porque a história é a seguinte, a gente está vendo aí os preparativos, né, para a tal da COP26, que vai acontecer em novembro, lá em Glasgow, agora uma etapa aí, né? E eu recebi aqui uma história de que haverá o tal do diálogo sobre florestas, agricultura e comércio de commodities. Eu queria... vocês estão tendo uma iniciativa importante nesta história toda aqui, constituíram aí uma força-tarefa para falar disso. Eu queria que você, então, falasse um pouquinho, afinal de contas, que bicho é esse? O que é essa COP que todo mundo fala? Explica para nós o que está acontecendo aí. Atualiza a gente. Atualiza a gente, vamos lá. Como é bom poder falar de COP, Carlão, acho que nesses canais, né, que a gente acessa o produtor brasileiro, o agro brasileiro, porque é um tema que, de fato, está 100% agora conectado, né, com a agricultura, com a agricultura moderna, né, e com a gestão de risco também associada a ela, né? A COP é a grande conferência de clima. Ela discute, na verdade, clima. É o espaço onde os governos assinam acordos globais, né? O Acordo de Paris foi assinado na COP lá de Paris. E aí, a partir desses acordos, os países assumem uma série de obrigações. Elas têm força, quando ratificadas, elas viram lei, né? Dentro de cada país. Então, a NDC brasileira, tal, da meta, né? Que nós temos de emissão de carbono, foi acordada lá no Acordo de Paris e vem sendo discutida COP a COP, para a gente ir entendendo mais e mais como que ela vai se desenrolar e de que forma ela impacta e chega na ponta, né, do agro brasileiro. Então, a COP em si é esse ponto. Geralmente, o que é? Ela é um acordo entre governos, é uma grande conferência global de governos, né? E, claro, sempre tem lá um monte de evento paralelo, muita gente vai lá para discutir os assuntos, mas o que aconteceu esse ano? O secretariado da COP, até por conta da pandemia, e com isso adiou um ano, né? Ganhou também um ano de preparação, que de alguma forma também acabou, né, sendo uma consequência. Por que a gente não faz uma conversa paralela à conversa governo a governo, que traga a sociedade civil, o setor privado, os produtores, que traga quem está de fato na ponta dessas questões de uso da terra, conservação, carbono, serviços ambientais, e cria um diálogo que anda em paralelo, mas que se retroalimenta, né? Então, como que esse mundo, a gente fala a vida real, é o tracking da vida real, né? Dialoga com os governos, claro, são processos paralelos, um é oficial, é a COP, o outro é uma campanha que está sendo aí organizada pelo secretariado da COP, pelo governo do Reino Unido, que é, né, quem assumiu ali em Glasgow, né, esse papel nesse ano, e pelo TFA, para discutir e quais são os temas e quais são as soluções possíveis, né, para que a gente possa caminhar, de fato, num acordo climático que lá na frente, minimize o risco climático que todos nós, de alguma forma, estamos expostos, né, a agricultura também está exposta, né, mas faça isso de uma forma que, nessa conjuntura geopolítica global, a gente consiga ter um equilíbrio de recursos, né, para que a gente possa, de fato, implementar as agendas, principalmente os países que têm tanta floresta como o Brasil, que destrave esse tal mercado de carbono, né, a gente tem aí esse ano grandes assuntos da discussão na COP, o mercado de carbono, como que a gente destrava, vocês devem escutar o tal do artigo 6, no fundo, um dia a gente fala mais sobre isso, mas como que então a gente coordena uma campanha com a sociedade civil, setor privado, Brasil, Indonésia, mundo inteiro, mas tendo aqui no Brasil um polo importante dessa discussão, e faz com que isso se vire insumo, sabe? Vire recomendações
para que os governos sigam nos seus processos de negociação da conferência e das suas regras lá e acordos, para que a gente consiga uma conferência que seja bastante efetiva e boa para o país, né, Carol? Esse é o ponto, a gente precisa se preparar, a gente precisa pautar, a gente precisa estar lá na discussão para poder trazer um resultado, um acordo que fale com a realidade brasileira e impulsione-a. Ô, Fabiola, vamos fazer um hiato aqui na nossa prosa para explicar um pouquinho. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do que é o TFA, da entidade que você representa. Ela foi criada quando e qual é o objetivo e quem são os parceiros dela? Vocês, vamos dizer assim, tem produtor na história? O que significa essa Tropical Forest Alliance? Porque com esse nome bonito, assim, pomposo, dá a impressão que é um órgão de governo, uma coisa assim muito longe. Vamos baixar a bola aqui, trazer a bola para a nossa realidade. Carlão, você sabe que eu estava até antes de vir aqui hoje, eu fui olhar um pouco a nossa entrevista anterior, né? A gente conversou um pouco sobre isso. Eu acho que foi legal o jeito que tanto eu quanto você trouxemos o assunto, porque, na verdade, o TFA ele é uma rede, é como se fosse uma aliança de atores que normalmente trabalham sozinhos e vem ali no TFA uma missão comum, né? Então, como que a gente pode, de fato, fazer expandir a agricultura sem desmatar? E juntam esforços, juntam dinheiro, juntam recursos, mas juntam planos, né? Juntam projetos para poder fazer isso avançar. É o mesmo conceito de uma associação setorial, de uma associação AproSoja, de uma associação... O que é? Os produtores se juntam num espaço porque ali eles coletivamente vão ter mais força, né? Para poder botar os seus projetos que são comuns, né? A gente fala aquela zona do ganha-ganha, né? Uhum. Aquela zona que para adiante, né? Então, o TFA é isso, só que ele é global, ele tem governo, ele tem empresa e ele tem ONGs, né? Então, governos vários, assim, por exemplo, o estado do Mato Grosso é um membro oficial da TFA, da Tropical Forest Alliance. O Peru, a Colômbia, o Brasil não é. Mas também é Holanda, também é vários países da África, Indonésia, empresas, Nestlé, Unilever, Danone, Cargill, várias traders, várias empresas que estão lá na ponta, comercializando, e sociedades, ONGs, as ONGs que a gente escuta, a maior parte delas estão ali. Produtor, a gente cada vez mais, isso eu falei na outra vez e falo de novo, eu acho que é muito importante, a TFA, a adesão à TFA é 100% livre, ela é só uma questão da gente, enfim, é uma carta de aceite, né? Não tem nenhum compromisso, a não ser o compromisso de discutir coletivamente e fazer daquilo um espaço de ganha-ganha naquela agenda. A adesão do produtor é muito importante no TFA, né? A gente... sem o produtor ocupar esses espaços de discussão globais, né, e são regionais também, podem ser nacionais, mas esses espaços de discussão são espaços que fazem essa agenda avançar, né, e aí se a gente consegue chegar em acordos dentro de um espaço político como esse, que envolva o produtor, esse é o sucesso, né. Eu, como brasileiro, eu represento o Brasil no mundo, né? E vice-versa, trago o mundo para cá. Mas o mais importante, para eu representar o Brasil, a gente precisa ter a voz do produtor nas plataformas nacionais, nas discussões nacionais, para poder levar um posicionamento que seja, e vice-versa. Então, pouca adesão ainda de produtores, a plataforma está aberta, a TFA está aberta, fico aqui à disposição para a gente conversar como caminhar nisso, Carol. Você falou um negócio interessante, eu entrevistei poucos dias atrás aqui a secretária de Meio Ambiente lá do Mato Grosso. O Mato Grosso é um estado que, vamos dizer assim, tem algumas pessoas que falam comigo, uma delas, por exemplo, o Marcos Ian, falou comigo aqui, que o Mato Grosso é um exemplo onde, vamos dizer assim, o Código Florestal Brasileiro, de certa forma, andou, enfim, como é que você acha, e você está me dando a notícia aqui que o Brasil, por exemplo, não faz parte dessa aliança, mas não faz falta, foi por falta de convite? Não foi por falta de convite? Eu quero saber o seguinte, por que é que o governo brasileiro ainda não assumiu essa história? Boa pergunta, vamos reforçar então esse convite. Acho que na verdade, assim, isso não significa ser membro que a gente não trabalhe com esses atores, né? O governo brasileiro tem uma extrema responsabilidade nessa agenda, né? Então,
e uma extrema oportunidade, como a gente sempre fala, né? Então, não ser membro não significa que a gente não trabalhe, nenhuma... mas, enfim, a gente é muito mais por adesão voluntária, Carlão, do que a gente ir atrás né, eu acho que uma vez que tenha um acordo da agenda, né, fazer parte como o governo da Colômbia, como o governo do Peru, abre muito mais porta de diálogo entre esses países e outros países, entre esses países e outras empresas, né, através dos espaços que estão ali da rede e que o TFA de alguma forma oferta. Mas volto a dizer, nós não somos formalistas, sabe? Não tem essa de tem que ser membro, mas é um sinal político. É um sinal político, você entende? De que eu tô ali naquele processo. Então, sem dúvida, a gente está muito aberto a conversar. O governo do Mato Grosso foi o primeiro membro, até Estado, né, subnacional, a aderir ao TFA. Já faz 4 anos, Carlão, acho. 3 ou 4 anos isso. Era até com o governador, antes do governador Mauro Mendes. Agora, o Estado do Mato Grosso, de fato, é um grande parceiro, assim, dessa agenda, porque eles têm vocês devem ter escutado já a tal palavra jurisdicional. Não sei se... Que é o quê? Quando você pega um Estado e aí governo e sociedade civil acordam metas para aquele Estado, né? Então, Mato Grosso tem metas próprias de redução de carbono, de emissão de carbono, de combate de desmatamento, tem metas próprias, né, de inclusão social de produtores nessas cadeias sustentáveis. É o que a gente chama de um programa jurisdicional de conservação ou um programa jurisdicional de uso inteligente da terra. E Mato Grosso, de fato, é vanguarda, Carlão, no mundo nesse assunto. Agora, é claro, do bom plano, a gente tem sempre o desafio da implementação, né? Então, acho que a equipe ali, Fernando, enfim, toda a equipe do programa tem um trabalho fenomenal em atrair recurso do setor privado, em atrair recurso de cooperação internacional, porque a gente sabe que essa transição, ainda mais numa escala de um estado do Mato Grosso, com a importância que eles têm, né, enquanto potência, né, do agronegócio brasileiro, custa. E isso, volto a dizer, alguém tem que pagar essa conta, a gente tem que botar essas coisas na mesa e cada vez mais começar a falar disso. Então, Mato Grosso, a gente... O Fernando falou aqui também no Fala Carlão, aqui, ele sempre muito lúcido, enfim, tem reflexões bárbaras aí, vocês vão encontrar várias delas aí, tem o trabalho que eles fazem lá no Mato Grosso, principalmente de inclusão. E quando a gente fala em inclusão, a gente está falando de coisas, vamos dizer assim, de você... Para incluir, você precisa admitir que você, de alguma forma, está fora de uma determinada realidade, né? Então, e é fundamental que se inclua. E também eu queria que você refletisse um pouquinho, a gente fica muito martelando as nossas diferenças e a gente tem muita coisa boa para mostrar. Eu conversei aqui com o embaixador Rubens Barbosa, com o embaixador Sérgio Amaral. O Brasil tem muita fotografia bonita para mostrar lá fora. A gente tem problema, mas tem muita coisa sendo feita, não é verdade? Sim, sem dúvida. Eu acho que, assim, o mais importante da gente pegar, né, o gancho do Brasil mesmo, né, Carlão, enquanto não houver duas medidas que são estruturantes, né, e isso são ações governamentais numa esfera principalmente federal, mas que tem que acontecer com alinhamento com as esferas estaduais, né? Enquanto não houver comando e controle no nível suficiente para acabar com o desmatamento ilegal, e enquanto não houver ações que são tanto estruturantes quanto de fomento, né, para efetivamente regularizar a terra, o que a gente vai ter no Brasil, Carlão, é um problema que o Brasil se torna um espaço de risco para investidor e para expansão numa perspectiva de comércio global, tá? O que não significa que a coisa aqui ela não possa se resolver no mercado nacional. Mas do ponto de vista de mercado global, esses dois elementos eles são estruturantes, né? E o investidor global hoje, e essas empresas compradoras, e alguns governos, e tudo isso que a gente escuta, de alguma forma, como críticas, né, que vem como críticas ao governo brasileiro, se nós, sociedade brasileira, apoiados por uma ação muito, muito decidida do governo federal, que até hoje, Carlão, infelizmente, coordenadamente ainda não aconteceu,
de solucionar esses dois problemas, a gente vai poder aí voltar a liderar naquilo que a gente tem de história bonita para contar. É quase e isso não é uma imposição, uma obrigação, é quase né, é arriscado do ponto de vista jurídico e do ponto de vista de negócio, né? Investir num país em que a ilegalidade compete com o legal. O agricultor não quer competir com o ilegal. Quem quer competir com o ilegal? Você vai perder de cara, né? Não tem como, não interessa a ninguém, nem ao agro brasileiro, nem ao comprador e nem ao investidor. Então, essa é uma tarefa que a gente precisa realmente como sociedade, o agro brasileiro, né, e se colocar junto ao governo e trazer, de fato, um caminho de solução que tenha ações e estruturações, né? Eu acho que a gente caminhou no Conselho Nacional da Amazônia, a gente tem alguns estados que caminharam nas suas implementações do Código Florestal, né, e nos seus também comandos e controles, porque no final não é uma tarefa só de governo federal, mas a gente, enquanto país, a gente está nesse ponto, enquanto a gente não melhorar aí, a gente não vai mudar esse quadro. Por mais história bonita que a gente tenha, Carlão, a gente não vai conseguir mudar esse quadro de ser considerado aquele que vai, enfim, né, o vilão ou aquele que vai receber crítica, né? A gente precisa endereçar isso e o governo brasileiro tem condições de fazer isso com o apoio do agro, com o apoio da sociedade civil, do setor privado, mas a gente precisa caminhar, porque realmente esse está sendo um empecilho muito grande aí para a gente continuar numa discussão mais construtiva, né, do ponto de vista de investimento e expansão de compra da oferta local. A gente falou em comando e controle, a gente falou em problemas, código florestal que não é implantado, e a gente falando na questão fundiária, né? Como é que é a receita de vocês para evoluir de uma forma positiva e para a gente fazer uma troca dessa agenda, passar a agenda passar a ser uma coisa vista de maneira mais colorida, de maneira mais bonita do que a agenda feia que a gente está sempre vendo aí no noticiário? No noticiário, vamos lá. Primeiro, fortalecimento dos órgãos de comando e controle, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, né? A gente teve um processo aí de trazer as Forças Armadas para essa força-tarefa, né? Essas Forças Armadas estão agora saindo, isso via Conselho Nacional da Amazônia, encaminhado como um projeto de governo interministerial, né? Não resultou no que a gente imaginava ainda, Carlos. Então, precisa reverter esse quadro da ilegalidade, através de fortalecimento de comando e controle. Tem um tema que a gente também pode falar isso com mais calma, mas destinação de áreas públicas, né, que precisam ali ter... A gente tem um sistema de unidade de conservação no Brasil que é muito bom, né? A lei brasileira é boa, o problema é implantar e, de fato, garantir a fiscalização para que ela seja cumprida, né? Então, se a gente traz algumas áreas que não têm vocação produtiva para dentro de um sistema de proteção, como um parque, como uma APA, como essas palavras aí, que está tudo lá na lei descritas o que são, eu garanto mais proteção, né, a essas áreas. Isso já tira uma série de ilegalidades possíveis, né, daquelas áreas. Basicamente, Carlão, a ilegalidade ela passa por esses dois aspectos. Claro, tem outros que a gente pode depois agregar. Agora, como ela se complementa com a implementação do código, é fazer com que, efetivamente, a área que é privada, que é passível de ser produzida, que ela conviva, né, ela faça uma boa convivência. Toda a discussão do código era fazer o quê? Que a agricultura e meio ambiente se conversassem e acordassem uma forma de seguir juntos, né? E aí, o código ser implementado significa trazer para essa agenda o produtor privado, porque a quantidade de área privada no Brasil ela é muito grande, né? E a gente tem que fazer essa equação funcionar de alguma forma. Como que implanta o código? Passo 1, terminar o CAR, validar o CAR. Caramba, se a gente não validar esse tal registro, quantos anos você escuta desse cara? Há muitos, né? Mas ainda não está 100% validado. Enquanto a gente não validar o CAR, a gente não tem essa base de dados fechada, consolidada, a partir da qual as políticas públicas vão começar a surgir. A política pública é a seguinte, a gente começar a construir planos de regularização. É o PRA, né? Então, você tem lá o CAR, depois o PRA. Bom, eu tenho uma área, eu tenho um tanto de reserva legal, e aí eu já vi que eu desmatei mais do que eu podia, mas eu posso me regularizar através de um plano. Eu vou compensar com restauração, Esse é um passo fundamental para a gente também destravar a agenda de incentivo do produtor.
Então, se eu não tiver a base de dados consolidada, o CAR significa validar o CAR, se eu não tiver os tais planos de regulamentação também aprovados e consolidados, eu não vou ter como fazer uma política de incentivo que premie o produtor que faz certo. Eu ainda não consigo separar um do outro. Isso é muito ruim para o produtor, porque ele vai lá, né, internaliza o custo todo de fazer uma cadeia na legalidade, né, que é o que a gente espera, só que ele está competindo com o ilegal, e aí com isso, ou ele está competindo com aquele que não teve ainda o seu CAR validado, não teve o seu prazo, sabe? Mas deixa eu te falar o seguinte, aprovado. cabe a pergunta também para vocês o seguinte, ok, existe, talvez vai existir, né, já existia na época de Jesus Cristo e talvez vai existir daqui 2000 anos a ilegalidade. Mas já não dava para ir premiando os caras que estão dentro da lei, que são a grande maioria? Eu acho que esses acordos globais, acho não, esses acordos setoriais, que podem ser lidos até desmatamento zero, moratória, são as palavras hoje, né, que são muito, acabam virando muito preto no branco, né, ou uma coisa ou outra, e a gente sabe que não é bem assim, mas esses acordos setoriais já são uma forma de premiar quem está dentro da legalidade, né, a gente, e se o acordo permitir, até acima da legalidade, né, que é aquilo que a gente estava falando. Desmatamento, no final, se é legal ou se é ilegal, tem o mesmo efeito climático, o impacto é o mesmo, né? Vai criar problema com água, com clima, enfim, não tem jeito. Desmatamento, no fundo, é a mesma coisa, sendo ou não permitido por lei. Só que a grande questão é como que a gente encontra uma forma do custo do não desmatamento ser compartilhado por toda a cadeia. Aquilo que eu falo, que é onde aí a gente defende o produtor brasileiro, né? Não é ele sozinho que tem que arcar com esse custo de decidir não desmatar. Agora, ilegalidade, Carlão, não tem que ser discutida, né? Não deveria nem ser objeto de meta, assim, em 2030 eu vou acabar com o desmatamento ilegal. Não, é ontem, né? Mas para isso o Estado brasileiro, sem dúvida, precisa fortalecer orçamento, precisa fortalecer equipe, né? Precisa fortalecer estratégia e trabalhar junto com os governos subnacionais. E, paralelo, implantar o código, através dessas três passos que eu comentei. Tem exemplos, tem territórios que já estão conseguindo caminhar nisso, e acho que tem muito, implementação do Código Florestal tem muita possibilidade de atração de recurso internacional para ajudar a impulsionar essa agenda, Carlos, que interessa. É uma lei muito bem vista pelo mundo, o Código Florestal. O mundo nunca reclamou do Código Florestal, sempre trouxe como uma lei de exemplo, sabe? Só que se a gente não implementa, né, ela perde credibilidade. Então, a gente tem chance de atrair recurso, é verdade o que eu estou falando, não é? Tem chance de atrair recurso, uma vez que a gente faça a lição de casa do combate à ilegalidade, a implantação do código, tem muita chance, tem muita gente interessada que ele dê certo, porque é segurança jurídica, é segurança financeira para o investimento dele também. Deixa eu te falar, você acompanhou aí, você deve acompanhar, o governo fez alguns lançamentos aí de Floresta Mais, parques sendo, vamos dizer, entregues à iniciativa privada. Como é que você enxerga essas iniciativas do governo? Eu acho que a dinâmica de pagamento por serviço ambiental, né, e carbono, que é um dos temas ali do Floresta Mais, né, é o tema do Floresta Mais, de fato, se a gente perceber, o Brasil entender que a floresta é uma riqueza e que ele pode usar essa riqueza, inclusive, para, né, capitalizar economicamente, eu acho que é muito bem-vindo. Então, o tema pagamento por serviço ambiental, carbono, e uma proposta de um executivo, né, no caso do Ministério do Meio Ambiente, estimulando, através de um programa de fomento, um programa de atração de iniciativa privada, para fazer isso andar, é genial, né? Isso tem que acontecer. Mas esse programa, ele de alguma forma, ele tem, não só no setor privado, a sua única fonte possível de sobrevivência, ele tem que ser uma combinação, né? Tem algumas ações ainda que a gente chama estruturantes, que são aquelas ações que tem que estar ali embaixo, no chão, sabe, para poder destravar outras, né? Aquela base é o começo da conversa, né? Vamos dizer assim, algumas ações ainda são estruturantes e o governo ele tem que ajudar a desenvolvê-las. Qual que é a metodologia de precificação de carbono e de serviço ambiental que, afinal, vai ser válida para todo o território nacional? Qual que é o mecanismo de registro para garantir que um produtor não venda 2 vezes, 3 vezes aquele mesmo carbono, aquele mesmo serviço ambiental? Como que eu dou transparência para esse processo? Né? E como que eu ajudo o produtor que nem sequer ainda tem acesso a uma metodologia dessa a se inserir nesse mercado?
Ou, quando for se tratar de um parque nacional, ou se tratar de como que eu, Estado brasileiro, garanto, de fato, né, que essas metodologias também estão fazendo justiça à quantidade. Então, tem uma tarefa de casa que o governo precisa fazer, que é o que a gente coloca sempre nas discussões, seja da aprovação da Política Nacional de Serviços Ambientais, que foi aprovada, com alguns vetos, mas foi aprovada, seja no Florestas Mais, que o Executivo, o Ministério do Meio Ambiente está tocando. Então, é muito bom, e acho que eu vejo como brasileira, tá? Não estou nem dizendo como rede global, não. Porque o Brasil tem que olhar a floresta como ativo. A floresta é um baita ativo. Agora, para fazer isso, tem essas ações que são estruturantes, porque a gente não quer que essa floresta como ativo seja um recurso que se esgote. Eu não quero entregar essa terra para ninguém, não faz sentido nenhum. Né? O serviço ambiental, ele é bacana, porque ele, como conceito, né, só da floresta estar em pé, ele está sendo gerado. E ele é infinito, cara. Não vou parar. Se a floresta continuar em pé, ele não para de ser ofertado, você entende? Então, eu acho que uma coisa é um equilíbrio. O público e o privado, ele é um futuro. Não tem mais agora só o Estado tem que fazer, só o setor privado. O setor privado tem que se colocar também, o investidor tem que se colocar também, o produtor tem que se colocar também nessa equação com o governo. Mas o governo, para estruturar um plano de atração de recurso internacional, para poder, de fato, que esteja a serviço de um projeto de médio e longo prazo para o Brasil, precisa ainda, eu acho, né, estruturar melhor essas ações que são de base e, com isso, garantir que a gente tenha mais segurança, o produtor brasileiro e a própria floresta brasileira tenha mais segurança de ser reconhecido como ativo daqui para as futuras gerações. Vila, para a gente encerrar aqui, que na verdade encerrar não, já acabou faz tempo. É que eu não consigo parar, a conversa é muito boa, o tema é propício. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a gente está falando muito de floresta, o nome da TFA faz referência à floresta, mas quando a gente fala em desmatamento, a gente não está falando só de floresta, e quando a gente fala principalmente em produzir commodities, produzir soja e grãos, principalmente, a gente está, na verdade, muitas vezes a gente passa longe das florestas. Então, eu queria que você, para fechar, você fizesse essa reflexão aí de onde a gente tem produzido, onde o mundo vai produzir. Eu estou careca também de repetir a informação, o mundo precisa do Brasil para produzir aí 40% do que o mundo vai comer daqui a alguns anos. Como compatibilizar tudo isso e aonde que estão além da floresta, onde é que estão o que você chama de desmatamento? Desmatamento. Carla, essa pergunta é boa porque ela faz a gente voltar um pouco para o que importa, né? Quando a gente fala, na verdade, de desmatamento, combate ao desmatamento, você fala como que a gente mantém o equilíbrio da vida no planeta. É disso que a gente está falando, né? E não é papo, né, de sonhador ou de quem, né, só abraça a árvore, né? É real, assim, a gente precisa, né, de uma determinada porção de floresta para garantir que os regimes hídricos e o clima continuem permitindo a vida na Terra. E aí não é só a floresta amazônica que é importante nessa equação, né? O cerrado também é. Né? E o cerrado com toda aquela vegetação ali, né? A caatinga também, né? A araucária que fica lá, e todos os outros biomas que a gente tem pelo mundo aí. Então, desmatamento, o termo correto é conversão de biomas naturais, ou, né, de áreas naturais, ou leia-se desmatamento, mas é isso. No fundo, qualquer bioma, qualquer área natural que você converte para produzir, e ela deixa de existir enquanto parte de um ecossistema e fazendo tudo o sistema da vida continuar, traz um impacto ambiental, né? E um impacto social. Né? Então, eu acho que esse ponto vale cerrado quando a gente lê desmatamento, vale savana lá quando a gente vai para a América Latina, vale Mata Atlântica, vale Amazônia, claro, vale Caatinga. No fundo é isso, conversão de bioma natural para uso, no caso de produção, pressupõe uma perda dessa condição daquele ecossistema continuar promovendo uma vida em equilíbrio. Né? E o alimento faz parte dessa equação, Carlão. A gente não está tirando o homem da história, pelo amor de Deus, o homem e a mulher, nem o alimento da história.
Por isso que a coisa é complexa, por isso que a gente precisa conversar muito, precisa negociar. Não, porque, na verdade, é o seguinte, se a gente não produzir alimento, como é que nós não precisa... Se a gente não produzir alimento, não precisa ter planeta, porque nós vamos comer como, né? A gente não vai sobreviver sem alimentos, né? Não tem dúvida disso, mas é isso, a gente não precisa mais desmatar para produzir, né? Pô, o Brasil é exemplo em produtividade, tecnologia, impressionante. O que a gente aumentou de expansão da soja produzida na Amazônia depois que a moratória foi assinada, 7 vezes. Por quê? Por produzir tecnologia, né? Então, você tem... Acho que é isso, mas não é fácil. Ninguém está falando aqui que tem que ser amanhã, né? Mas eu acho que tem hoje conhecimento, o Brasil tem ainda condição, por tudo que a gente tem de história, realmente de assumir uma ponta. A COP é um espaço que a gente tem que ocupar, Carlão, o produtor tem que ocupar, a gente está aqui para conversar, essas conversas, essa campanha que o TFA está capitaneando, não é só TFA, a coalizão vai trabalhar com isso, tem outras organizações, vamos ocupar, eu acho que a gente tem que ocupar, e fica o meu compromisso, Carlão, de sempre passar para você todos os releases, datas, etc., quem sabe aí, né, com esse acesso que você tem, a gente garante mais e mais gente nas mesas discutindo esse problema complexo, mas tentando achar soluções possíveis. Maravilha. Gente do céu, uma beleza esse programa. Eu quero agradecer demais aqui a presença da Fabíola Zerbini, que prontamente nos atendeu. Sempre que a gente solicita, ela está por aqui. Eu queria agradecer muito sua presença e vamos ver se a gente, quem sabe, a gente até monta uma hora dessa, uma live, um fórum para a gente tentar trazer aqui, sei lá, vamos tentar trazer aqui para pôr na mesma mesa alguém lá do Juca Leite. Vai ser bom, vai ser bom. Vamos trazer uma turma aqui, quem sabe a gente faz uma live uma hora dessa aqui para, vamos dizer assim, tentar destravar e criar alguma solução aí para que possa ser implementada rapidamente. Obrigado, viu, Fabíola? Obrigada, Carlão. Muito obrigada mesmo a todos aí. Um abraço. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, mais um daqueles Fala Carlão que a gente estourou tudo quanto é tempo que podia, mas porque o assunto realmente merece. E a minha entrevistada, você já sabe, é da prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Falei aqui com a Fabíola Zerbini, que é diretora para a América Latina do TFA, que é o Tropical Forest Alliance, e a gente debateu aqui várias questões. Então, vocês que estão aí no governo, vamos dar um abraço para o Juca Leite, para o Dudu Novaes, para o Ricardo Salles. É só escutar essa conversa aqui e pronto, implementar, gente. Está de mão beijada para vocês aí as soluções. Larga a mão de ficar batendo cabeça por aí e vamos que vamos. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. E antes de terminar, eu quero pedir para todos vocês que ainda não se inscreveram aqui no canal, se inscreve no canal, porque, olha, o canal está realmente bombando, gente. Todo dia tem prateleira de cima aqui. Deixe o seu like, o seu comentário. Um forte abraço a todos vocês. Fabíola, muito obrigado. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, Fabíola. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais.